Olá, eu sou a Rosinha, da Capelania da Acácia. Semanalmente estamos aqui compartilhando um vídeo da Palavra de Deus, mesmo que ainda não podemos estar presencial, mas graças a Deus pelo meio tecnológico, né, que nos permite estar juntos, né, pedindo a Ele que logo, logo esse tempo passe, que a gente possa estar aí, né. Nós vamos meditar hoje em Mateus 14, de 22 a 33. Eu vou ler um texto um pouquinho grande, mas eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus. E depois vocês podem pegar em casa uma Bíblia e conferir, né, todo esse texto, que ele é maravilhoso. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto se despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que palavra maravilhosa, né? Então, os discípulos tinham passado por uma experiência maravilhosa. Um pouquinho antes dele despedir as multidões, Jesus tinha feito aquela primeira multiplicação de pães e peixes, onde tinha uma multidão muito grande, já era chegando à noite, não tinha alimento, e ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos em muitos cestos, e ainda sobraram cestos de pães. E então os discípulos estavam assim maravilhados com aquilo que aconteceu. Com certeza eles iam mar adentro comentando sobre esse assunto, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa fez Jesus. Mas logo essa alegria foi se transformando em pavor, em medo, porque o vento era contrário, as ondas altas, né? E no momento toda aquela alegria eles estavam agora transformando numa condição muito de dificuldades ali para eles, né? Então, o pânico era tanto que Jesus, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi encontrar com eles. Jesus mandou que eles fossem, né, antes, e Jesus foi encontrar com eles. Só que Jesus, o modo dele agir é diferente do modo que a gente pensa. Eles pensavam que Jesus ia no barquinho encontrar com eles. Mas Jesus não, Jesus faz do jeito dele, da forma dele, o modo de ele operar não é do jeito que a gente acha que vai ser, né? A vontade dele é que prevalece, né? Que é soberana. Então Jesus foi andando por sobre as águas. E o medo era tanto, porque eles já estavam apavorados ali, porque as ondas estavam batendo, estavam levando o barco para lá e para cá. E quando eles viram que era Jesus, que vinha chegando um vulto assim de longe, eles acharam que era um fantasma. Eles gritaram muito e eles ficaram com muito medo. Em nossa vida também acontece assim. De repente as situações difíceis chegam, né? Chegam e vêm como fortes ondas agitadas pelo vento. E como gostaríamos de não ter que precisar enfrentar esses momentos, essas situações. Jesus mesmo disse na sua palavra lá em João 16:33 que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós somos filhos e somos herdeiros, nós também vamos vencer com ele, porque ele nos ama. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então os discípulos assustados ali, né? Ele disse: coragem, sou eu,
sou eu. Não tenho medo. No versículo 27 ele fala: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Nesses momentos difíceis que enfrentamos, podemos lembrar também do versículo 29 e 30, que diz assim: e disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, nos momentos difíceis que a gente enfrenta, a gente sabe que tem alguém que nos ama, que nos sustenta, mas na hora do medo, né? Às vezes a gente esquece de que nós temos um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, né? Então Pedro reparou, Pedro estava ali com Jesus do lado, ele sabia que era Jesus. Pedro, Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas, ele sabia que era Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas eram altas, o vento era forte, ele começou a afundar. Então o que aconteceu? Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o problema, olhou para as ondas. Quantas vezes acontece assim com a gente também? A gente tira os olhos de Jesus. Jesus é aquele que pode estar ali comigo, ele pode me sustentar, ele pode me dar a mão, ele vai me ajudar. Muitas vezes ele não nos livra do problema, mas ele está junto com a gente no problema, né? Daniel, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele fechou a boca do leão. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha de fogo ardente, mas ele era o quarto homem que estava ali, não deixou que nem um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse queimado. Ele entra com a gente na fornalha, ele entra com a gente na cova do leão, e Pedro estava ali, e Pedro estava junto com Jesus, mas olhou para a circunstância, olhou para as ondas e teve muito medo e começou a afundar. E quando começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me, salva-me, né? Então a gente repara, se a gente olhar somente para os problemas, olhar somente para as circunstâncias, nós vamos também afundar, nós vamos achar que não tem mais solução, né? Nós vamos ser engolidos pelos problemas, vamos ficar paralisados, amedrontados, sem esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele estava ali do lado de Pedro, e Pedro afundou. E Pedro estava olhando para as ondas, porque às vezes o problema é tamanho, às vezes a gente não tem nem força para orar, mas a gente pode ter certeza que um Deus todo-poderoso está no controle, não perde nunca o controle de nada, sabe de todas as coisas que acontecem. Antes mesmo da palavra vir à nossa boca, ele já conhece bem. Antes de Pedro gritar, salva-me, Senhor, ele já sabia do que Pedro precisava. Então Jesus nos motiva a confiar nele. Nossos olhos devem estar fixos nele, que é maior que as ondas, que é maior que as circunstâncias, que é maior que os nossos problemas. Todos estamos passando por lutas e passando por aflições, né? Então, nós vamos olhar para Jesus, fixar nossos olhos nele que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro, bem presente na angústia, assim diz o Salmo 46:1. E no Salmo 46 também fala: bramam nações, caem os reinos, mas a palavra dele, mas tudo tem que parar, porque para ouvir a sua voz, mas ele faz ouvir a sua voz. A voz dele é soberana, ele manda. Quando ele manda, a tempestade tem que parar. Há uma palavra dele só, a tempestade acalma na nossa vida. Mas a gente precisa confiar, né? Ouça o que ele nos diz: não tenham medo, eu estou com você. Coragem, não importa a circunstância. Assim ele falou com Pedro: não tema, não tema. Quando Pedro começou então a afundar, por ter olhado para as ondas, o que Jesus fez? A palavra diz, fala: imediatamente Jesus estendeu a mão e levantou ele. Né? Então, ele imediatamente estendeu a mão e puxou ele para dentro do barco. O mesmo ele fará comigo e com você. O mesmo ele faz comigo e com você. Se estamos vivos hoje, se você está aí ouvindo esse vídeo,
É porque a misericórdia dele se renovou na sua vida esta manhã, se renova nas nossas vidas a cada manhã, e a fidelidade dele dura para sempre. Então, ele não permitirá que você afunde, mas ele vai te sustentar, ele vai te guardar, ele vai te encorajar a continuar na caminhada, porque às vezes dá vontade mesmo de desistir, dá vontade de olhar para o outro lado, às vezes tamanhas as circunstâncias, tamanho o nosso medo. Sim, nós somos humanos, sim, às vezes ficamos assim, mas Jesus aqui nesse texto, nessa palavra dele, nos exorta, né? Ele nos exorta a olhar para ele que é maior do que qualquer um dos nossos problemas, né? E ele também falou com Pedro ali naquele momento: por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que você duvidou? Ele falou com Pedro: por que você duvidou? E quantas vezes nós também duvidamos, mas nós não precisamos manter a chama da fé acesa no nosso coração. Como isso? Como eu faço isso, Rosinha? Através da palavra, através da oração. Quando a gente estiver passando um momento difícil, a gente vamos buscar a palavra de Deus, porque quando a gente podemos estar amargurados, podemos estar entristecidos, mas quando a gente abre a palavra e a gente lê um versículo que seja, algo muda no nosso coração. Alguma coisa muda quando nós oramos, quando nós falamos com Ele, porque Ele nos ouve. A palavra diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Eu sempre repito isso em todos os vídeos. Ele ouve o nosso clamor, né? Então nós devemos fortalecer nele a nossa fé, porque por nós mesmos nós nem temos força, mas Ele é que nos fortalece. A gente pode pedir para Ele: Senhor, aumenta a minha fé, e Ele vai aumentar, e Ele vai caminhar, e Ele caminha junto com a gente, porque Ele nos ama, né? Então, a palavra diz também, no Salmo 37:6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega, lançando sobre Jesus Cristo todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Vamos entregar para Ele e não vamos duvidar. Pedro duvidou, olhou para as ondas, mas se a gente olhar somente para os problemas, a gente vai ficar entristecido, amargurado, triste, não querer nem levantar. Mas Ele nos exorta: tem de bom ânimo, sou eu estou aqui com você, tem de bom ânimo. Então vamos olhar confiantemente para Jesus, entregar o nosso caminho para Ele, convidar Ele todo dia: Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei como vou passar o dia, eu não sei como vai ser essa noite, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, essa paz que excede todo entendimento vai estar comigo, vai estar no meu coração, porque o Senhor coloca no nosso coração uma paz que a gente não entende, mesmo diante dos momentos difíceis. A paz que excede todo entendimento, a gente nem entende, mas a gente tem paz porque Ele está conosco, e Ele fala: não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, assim como tomou Pedro, e te digo: não temas porque eu te ajudo. E os ouvidos dele não estão agravados que ele não possa ouvir, né? Não estão agravados, não estão surdos que ele não possa ouvir, nem a mão dele encolhida que não possa salvar. Ele estendeu a mão, a palavra fala, imediatamente ele segurou a mão de Pedro. Ele faz assim comigo e com você. Então vamos olhar confiantemente para Jesus, que no tempo certo a nossa vitória vai chegar. No tempo certo Ele vem em nosso socorro. No tempo certo a vontade dEle vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Confia nele. As ondas podem estar altas, balançando o nosso barco, mas Ele está no controle. Ele não está longe, Ele está perto. E Pedro gritou: clama-me. Pedro clamou: Senhor, Jesus, salva-me.
E a palavra diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus abençoe cada um de vocês. Onde estiver e o que estiver passando, vamos olhar para Jesus, os nossos olhos. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um.